Nós estamos continuando a série baseada na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, a epístola aos Colossenses. E hoje nós chegamos a um texto que vai falar da relação de Cristo com todas as coisas que são remidas por Ele. Por isso que eu intitulei a mensagem de redenção cósmica. Vou pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer. E depois nós vamos pedir para as crianças fazerem dois desenhos bem diferentes. Você vai ter que pegar a folha e dividir. Você que vai fazer o desenho, divide no meio. Faz um risco no meio da folha. Você vai fazer dois desenhos bem diferentes, tá bom? A leitura do texto é assim: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Crianças, eu vou pedir para vocês desenharem, na verdade, duas coisas bem diferentes, mas que são a mesma. Vou dizer como. Eu vou pedir para vocês desenharem uma paisagem bem bonita num lado. Numa parte da folha você vai desenhar uma paisagem que você gosta, bem bonita. Pode ser de praia, pode ser de montanha, pode ser com bastante grama, com árvores, como você quiser. Uma paisagem bem bonita, o mais bonito que você conseguir. Só que presta atenção, do outro lado da folha você vai ter que desenhar a mesma paisagem, só que agora toda estragada. Tá bom? Toda suja. Tá? Uma paisagem bem bonita e depois do outro lado ela toda estragada, suja, tá bom? Então eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para algo que nós vemos pouco e pensamos pouco. No domingo passado eu falei sobre a primeira parte de um trecho de Colossenses que lida com a primazia de Cristo sobre a criação. Eu falei de como Cristo, ele é o primogênito da criação, isto é, ele tem a primazia, a superioridade sobre a criação. Expliquei na semana passada que primogênito não tem a ver com aquele que vem primeiro, mas aquele que tem a preeminência, aquele que tem a superioridade sobre alguma outra coisa. Tanto é que na família, por exemplo, de Isaac, Jacó passou a ter a preeminência, embora Esaú tenha nascido primeiro. Ele que ficou com a primogenitura, o direito à primogenitura. Então, primogênito na mente do judeu tem a ver com aquele que tem a superioridade, a responsabilidade sobre os demais. Não necessariamente o primeiro, cronologicamente falando. Cristo Jesus, então, ele tem a primazia sobre tudo que é criado. Mas agora o texto que a gente leu, de 18 a 20, é continuidade da carta, fala que Cristo tem primazia sobre a redenção, não só sobre a criação. Ele não só é o chefe da criação, não só lidera e soberanamente controla tudo que é criado, mas ele lidera e soberanamente controla tudo que foi salvo, redimido. Mas de novo, quando a gente ouve isso, e normalmente a gente balança a cabeça se nós somos cristãos, a gente pensa muito no impacto que Cristo tem na redenção de pessoas. O que a gente pensa pouco é no impacto que Cristo tem na redenção, inclusive do nosso lugar, do nosso habitat. Então o que eu quero destacar hoje é como a redenção de Cristo, ela tem relevância cósmica. A obra de Cristo na cruz, ela impacta todas as áreas de nossa existência. Não tem a ver só com o relacionamento com Deus, mas tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo e inclusive com a natureza. Porque se você não entendeu o impacto da cruz de Cristo para o seu relacionamento com a natureza, você ainda não entendeu ela completamente. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso hoje a partir desse texto. Mas antes de entendermos a redenção, a gente tem que compreender a abrangência da maldição do pecado. E aí explica o porquê que eu coloquei alguns textos aqui na liturgia para a gente pensar sobre eles. Primeira coisa que eu tenho que explicar a você é que Gênesis 3, que narra o início do pecado, o início da desordem na nossa história, apresenta primeiro inimizade contra Deus. O homem passou a ser inimigo de Deus porque ele escolheu algo diferente do que Deus propôs a ele. Você fala assim, pastor, eu sei. E realmente nós falamos mais disso.
Nós falamos um pouco menos sobre como lá atrás tem a inimizade do homem consigo mesmo. Essa é uma coisa que poucas vezes a gente atenta. Como o ser humano, ele não faz aquilo que é melhor para ele. Ele é inimigo dele mesmo. Ele não se cuida como Deus diz que ele tem que se cuidar. Não, pastor, mas eu faço academia toda semana. Não estou dizendo isso. Até porque as academias, as propostas estéticas são autossotéricas. É você se salvando. É disso que eu estou falando. Estou falando de como Deus propõe um relacionamento saudável consigo mesmo, que se você não entender quem você é à luz do que Deus fala, você está em inimizade consigo mesmo. E inimizade com o próximo. Com aquele que vive contigo, trabalha contigo, estuda contigo, está na sua casa. Faz parte da sua família, você está em inimizade contra ele. Aí você diz assim, pastor, eu acho que eu já tenho pensado nisso. Mas repito, o que a gente tem pensado menos ainda, a igreja percebe menos ainda, e aqui vem algo bem diferente do que as crianças estão ouvindo na escola. É a inimizade com a criação. E eu vou dizer por que elas ouvem diferente na escola. Porque na escola existe uma perspectiva distante da verdade de Deus, no que tange ao relacionamento que elas, crianças, têm com a criação, e que nós temos com a criação. Eu quero falar um pouquinho disso a partir de Romanos 8 e Gênesis 3, que foram dois textos que eu coloquei na nossa ordem de culto. Romanos 8 diz duas coisas muito interessantes, muito interessantes. A primeira é a seguinte, que a criação está sujeita à vaidade. Olha lá no texto que está impresso aqui, fala no verso... Romanos 8, no verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Aqui é a ideia de que a criação ficou sujeita a algum tipo de frustração. No verso 21 fala que ela está numa servidão da corrupção, isto é, ela está cativa, ela está numa servidão. E no verso 22 fala que ela geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ela passa por... tristezas, ela sofre, ela degladia contra a realidade. E é uma maneira interessante da Bíblia descrever a criação, porque parece que ela coloca vida na criação. E aí alguém que está acostumado a assistir assim Discovery, fala assim, não é verdade, tem mesmo, tem essa coisa da vida, da energia, da força do... Mas olha que interessante, a perspectiva que nos é passada hoje, que em filosofia e teologia a gente chama de uma visão panteísta, de que toda a divindade está permeando a natureza, e tudo na natureza tem um pouco da divindade, ela não tem explicação do porquê a natureza tem inimizade. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Se a natureza é uma extensão do divino, então ela tem a mesma essência do divino. E se o divino é bom, a criação tinha que ser boa. Mas por que ela é malévola? Isto é, por que ela também faz o mal? Eu pedi para as crianças desenharem a mesma paisagem estragada, não é só por causa do nosso estrago pessoal. Nós temos parcela de culpa nisso. Mas a própria criação, sem a nossa participação, provoca desastres naturais, né? Terremotos, tsunamis, furacões, enchentes, provocando fome, destruição, miséria. Não só isso, pensa na crueldade do mundo animal. De vez em quando você assiste umas coisas e você fala assim, meu Deus, não é? Que coisa violenta, que coisa má. E isso apenas expressa um pouco de como essa natureza não está em ordem. Ela é cativa de maldade. Ela não quer permanecer assim, o texto vai explicar posteriormente, mas ela é cativa, ela é destrutiva. E a gente sabe que ela é destrutiva por causa de Gênesis 3. Lá atrás, o texto de Gênesis 3 fala que a terra é maldita por causa do pecado de Adão. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Você que trouxe isso sobre a criação. Inclusive, nós sofremos juntos e gememos junto com esse cativeiro da corrupção. Então, a Bíblia apresenta uma maneira diferente de olhar para a natureza. A natureza não está
bagunçada por causa do que nós fazemos a ela. Ela está bagunçada por causa daquilo que foi feito lá atrás, e ela agora é malévola, ela é má. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar da mãe natureza como boazinha, que a gente esquece que essa natureza é carregada de crueldade. Carregada de crueldade, a natureza é assim. Mas só que o texto de Romanos 8, que a gente leu no culto, também fala que a própria criação tem uma expectativa. Ela tem uma expectativa de que ela vai ser liberta disso. Verso 19 fala: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ela tem a esperança de que ela vai ser redimida. Mas eu falei que na escola as crianças são ensinadas a preservar a natureza, mas ao fazerem isso, focam no potencial humano. E eu quero propor algo diferente agora. Eu gostaria que a gente pensasse não em cuidar das coisas criadas da maneira como é ensinado na escola, e nem de repetir o erro de cristãos do passado que não cuidaram das coisas criadas como se elas fossem inferiores. Quer ver uma coisa muito comum? Você e eu fomos criados num contexto em que a gente fala de evangelização para salvar as almas, para morarem no céu. Está percebendo alguma coisa faltando aí? Não tem nada material nisso. Olha como essa visão é platônica. Almas, céu. Não tem corpo nem terra. Nós fomos criados num contexto em que a gente fala do imaterial, do espírito, como sendo sublime e importante, mas as coisas materiais como sendo más e desnecessárias, inferiores. Biblicamente não é assim. Então nós não podemos repetir esse erro de cristãos do passado. Eu gostaria que a gente atentasse para o valor que a criação tem e de como nós devemos reagir em relação a ela. Então vamos olhar para o texto, vamos aprender algumas coisas a partir desse texto. Primeiro, verso 18. Vamos começar falando do impacto que Cristo tem sobre a igreja, isto é, os remidos, aqueles que vão ser discípulos de Cristo nessa restauração toda. Diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quando fala que Cristo é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja, Paulo está trazendo pelo menos duas ideias aqui. Porque cabeça tanto tem a ideia de que direciona, de que tem autoridade sobre alguma coisa. Se você fala assim, quem é o cabeça da empresa, você está querendo dizer, quem é que dá as ordens aqui? Mas não só isso, na mentalidade antiga, cabeça era de onde procedia o crescimento, era de onde procedia o desenvolvimento de alguma coisa. E então é não só cabeça que gerencia, mas a cabeça de onde provém todo crescimento. Então quando fala que Cristo é a cabeça, Cristo é o cabeça, está querendo dizer que de Cristo não só vem a autoridade, mas de Cristo vem o surgimento de uma nova criação. Ele é a procedência de onde vem tudo que é novo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, fala o texto. Ele é o primogênito dentre os mortos. O que é isso? Não é que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar na história da humanidade. Eu falei que primogênito não tem como destaque principalmente o elemento cronológico. O próprio Jesus ressuscitou gente antes dele ressurgir. Mas ele é o que tem a primazia, isto é, ele tem a autoridade para que no futuro todos os que são dele voltem à vida e morem para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado. A ideia é que Cristo, a ressurreição de Cristo, ela é a primícia. Em 1 Coríntios 15 fala que Cristo é a primícia dos que dormem, isto é, ele é o primeiro que dos que estavam mortos voltou à vida para sempre ficar vivo, e que um dia isso vai acontecer com todos que são discípulos dele, isto é, também serão ressuscitados para sempre ficarem vivos. E por que o texto está falando que Cristo é o cabeça da igreja e Cristo é o cabeça dos mortos, ele é o primogênito entre os mortos? O texto fala assim, no finalzinho do verso 18: para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha a preeminência, para ter primazia em todas as coisas. O texto está querendo dizer que Cristo Jesus não só é soberano sobre a criação, mas ele é soberano sobre a nova criação. É projeto dele.
aquilo que nós chamamos de redenção. E aí vem no verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui é interessante, porque Cristo Jesus era um homem como você e eu, mas Paulo fala que nele toda a plenitude da divindade estava ali. Isso era importante para os colossenses ouvirem, porque os colossenses tinham Cristo em alta estima, mas eles estavam ouvindo de propostas de procurar redenção em outras alternativas, talvez para complementar a Cristo. E Paulo está dizendo, não precisa, toda a divindade está compactada ali. Eu não sei como explicar isso, mas Deus zipou a divindade e botou ali, na pessoa de Cristo Jesus. Toda a divindade está ali. E por que isso é importante para a gente hoje? Porque, contrariando o entendimento panteísta, que eu falei que prevalece e é muito forte, não só nos programas de televisão, mas na maneira como seus filhos são educados na escola, é que não é verdade que as coisas têm valor porque há divindade nelas. A divindade está toda compactada em uma pessoa. Ele é a solução para as coisas que estão fora. Ele é a redenção sobre tudo que foi criado. E o judeu tinha uma noção disso. Eu vou explicar por quê. O judeu, na época do Antigo Testamento, ele sabia que as coisas aí fora eram feitas por Deus, mas que Deus não estava nelas. Deus estava no templo. Então o judeu tinha grande estima pelo templo. Ele fazia de tudo para viajar de onde ele estava até chegar no templo, porque lá Deus se fazia presente. Para ele aquilo era tudo. Deus estava naquele lugar. E Cristo Jesus quebra com esse conceito de que estava preso a um lugar, e inclusive frustra muitos judeus, dizendo que o que importa não são as paredes do templo, mas o que importa é a pessoa em quem Deus reside, que é Cristo Jesus. Então Cristo vem substituir o conceito de templo, sendo a plenitude da divindade. Na verdade, ser mais do que era o templo, que o templo era apenas um símbolo de Deus ali presente. Deus não estava contido no templo, até Salomão sabia disso. Fala que não tem edifício que pode conter esse Deus grandioso. Mas Cristo Jesus, de uma forma surpreendente, ele vem representar toda a plenitude da divindade. E qual é o impacto que isso tem sobre a criação? E eu estou falando disso desde o início, quero agora mostrar o impacto sobre a criação. Verso 20, esse verso é diferente para a gente, olha só. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesma todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O texto fala que Jesus Cristo, por meio do seu sangue, promoveu paz. Por que é importante paz? Aqui vai uma explicação da mentalidade judaica. O judeu tinha a expectativa de que tudo estivesse experimentando o shalom de Deus. Shalom é a palavra hebraica para paz. E shalom era a melhor maneira do judeu expressar bem-estar. Ele queria que tudo tivesse bem. E para isso ele esperava em Deus. E o que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo é aquele que vai trazer shalom, não só na sua vida, não só na vida da sua família, mas pasmem, nas coisas da criação. E de que a cruz de Cristo não tem a ver só com a sua salvação, tem a ver com uma redenção que é cósmica. Ele reconcilia todas as coisas consigo mesmo, quer as da terra, quer dos céus. A ideia de que a sua morte traz essa reconciliação de tudo que foi feito, porque se tudo passou por inimizade, se tudo experimenta inimizade, então agora precisa ser tornado amigo de Deus. E isso é reconciliação. Cristo Jesus reconcilia, ele traz debaixo de paz novamente, não só as pessoas umas com as outras, não só com Deus, mas inclusive com a natureza. E agora eu quero fazer algumas aplicações para a gente terminar, porque para mim isso é algo que precisa ser pensado. Primeiro eu queria que você atentasse para a morte de Cristo como sendo maior do que eu e você estamos habituados a pensar. Como eu falei, ela não só salva pessoas como eu e você, isso já seria o suficiente para louvá-la, mas Colossenses tem um ensinamento que não é comum a gente ouvir, dizendo que ela vai além disso.
ela faz de toda criação corrompida uma nova criação. Cristãos costumam citar muito aquele versículo assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pois eu tenho uma notícia para você, você não é a única criatura que vai ficar nova. Todas as coisas vão ficar novas em Cristo Jesus. Todas as coisas, não só você, não só eu. Todas as coisas. A Bíblia fala, e nós já cantamos isso na liturgia, nós já lemos isso na liturgia, que Deus tem como propósito criar novos céus e nova terra. Por quê? Porque o nosso texto fala que Ele reconciliou tanto as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Todas as coisas. Ele tem controle sobre todas elas. A obra de Cristo foi algo maior do que pagamento dos nossos pecados. Ela envolve uma restauração de tudo que o pecado corrompeu, desde os recônditos do seu coração até as imensidões do universo. Você parou para pensar nisso? Que a cruz de Cristo é a restauração não só do seu coração, mas de todo esse grandioso universo. A cruz de Cristo é o que promove paz, shalom, reconciliação. Ok, pastor, e aí? Então agora deixa eu trazer duas palavras e a gente encerra. Primeira é, como é que nós nos relacionamos então com a natureza? Não só com o próximo, não só com Deus. A gente vai ter oportunidade de falar disso no decorrer dessa exposição de Colossenses. Mas eu quero focar um pouquinho em como nós nos relacionamos com as coisas que são feitas. Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com os nossos estudos, tem a ver com a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Isso é importante. Primeiro eu gostaria que você entendesse que cuidado da natureza tem que ser o das coisas materiais, tem que ser pelo valor que elas têm, e não simplesmente pelo proveito que ela te dá. Alguns de nós só tem ânimo toda manhã para ir trabalhar, porque você sabe que no final do mês tem o cheque, tem o dinheiro depositado. Quer dizer, você pensa pragmaticamente. Aí você vê aqueles programas de televisão que falam que nós temos que cuidar da natureza, porque o que será dos nossos filhos? Pode parecer bonito, mas também é pragmático. É pensando naquilo que os nossos filhos vão curtir. Porque as pessoas estão acostumadas a olhar para a natureza simplesmente como algo que tem valor para a gente. Biblicamente, olha só, isso aqui é sério. Biblicamente, você é criatura e uma árvore é criatura. Não estou dizendo que você tem o mesmo valor de uma árvore. Estou dizendo que ambos são criaturas. Deus zela por criaturas. Tanto é que na Bíblia Sagrada Deus faz aliança não só com seres humanos, Ele faz aliança com a criação. Ele tem pacto com os céus, com a terra, com as estações. Portanto, a maneira como a gente zela por tudo aquilo que está ao nosso redor é pelo valor que ela tem em Deus. Isso vai desde a maneira como as crianças tratam os animaizinhos, de como a gente tem que ter cuidado porque foi feito por Deus, até a maneira como nós tratamos a nossa renda. Nós adultos administramos o que nós ganhamos, que é resultado do que essa criação nos dá. Tá? Tudo é resultado daquilo que essa criação nos dá. A maneira como nós cuidamos disso tem que ser com santa mordomia, porque tudo tem valor por ser de Deus, feito por Deus, produzido por Deus. Portanto, todo resultado que vem da natureza é de Deus. E é por isso que eu falei durante a ordem de culto que a gente devolve parte do que a gente recebe, porque no final das contas sempre é de Deus. Agora, eu não quero que você saia daqui só dizendo, então vamos resolver o problema ecológico do mundo, né? Vamos resolver o dilema ecológico. Porque embora eu e você talvez estejamos fazendo muito pouco nessa área, nós temos que equilibrar nosso zelo pelas coisas feitas com a expectativa de que elas não serão restauradas por nós, mas por aquele em quem a plenitude da divindade residia. E aqui vem a minha palavra final. Eu tenho que ter expectativa de que o que eu faço é apenas pequeno,
me assemelhar ao Criador. Quando eu falo assim de cuidado da natureza, eu quero que você entenda que isso combina com a nossa visão cristã. Ela é apenas me assemelhar ao Criador. O Criador me fez a imagem dele, ele me colocou aqui para que eu cuidasse das coisas que ele fez. E as coisas que ele fez expressam a beleza dele, a criatividade dele. Portanto, eu cuido delas, mas tudo que eu posso fazer é espelhar o Criador. O que eu não posso fazer é espelhar o Redentor. Essa é uma glória que Cristo reserva para ele. Interessante isso. Eu posso ao máximo tentar preservar a agricultura se eu sou um agrônomo. Eu posso ao máximo tentar preservar as espécies se eu sou um biólogo ou se eu sou um zootecnista ou qualquer coisa do tipo. Eu posso tentar ao máximo só preservar, mas eu não consigo redimir. Essa é uma glória reservada só a Jesus Cristo. Então ele ensina para a gente, diferente do que as crianças estão aprendendo na escola, que eu não consigo fazer um mundo melhor. Quem consegue fazer um mundo melhor é o Redentor, Jesus Cristo. Ele sim reserva para ele e para ele somente a glória de restaurar tudo, para que um dia a gente more num mundo que não vai ser feio igual o que as crianças desenharam. Para pensar nisso, para a gente encerrar. Se o que as crianças desenharam, se o que a gente vê nos programas de televisão que mostram natureza, já são lindos, você imagina sem estar no cativeiro da corrupção? Eu não sei nem dizer para você o que é. Eu nunca estive lá. Eu nem sei imaginar como é que é sem haver cativeiro da corrupção. Mas eu sei que nós nunca contemplamos algo tão perfeito, em que todas as coisas são reconciliadas com Deus, em que tudo funciona perfeitamente. Eu almejo por esse dia. Eu quero morar num lugar lindo assim, de perfeito funcionamento. Mas eu não quero morar nesse lugar porque eu vou fazer esse mundo melhor. Então entenda quão pagã é a proposta que os seus filhos e você têm ouvido na televisão, nos livros, nos programas. Eu quero morar nesse lugar, porque um dia Jesus Cristo vai fazê-lo novo. Então eu me relaciono com as coisas feitas por Deus hoje, na expectativa de que um dia Cristo vai fazer tudo muito diferente do que é. E é por isso que eu preciso terminar louvando a esse Salvador Jesus. Vou convidar você a fechar os olhos e nós vamos orar. Pai Celestial, nós te bendizemos pela obra do Teu Filho, porque quando Ele veio viver entre nós, morreu numa cruz e ressurgiu, Ele não estava operando apenas uma redenção de pessoas. Isso sim, mas mais do que isso, nosso Salvador Jesus Cristo estava operando uma redenção cósmica. E nós aguardamos para ver os efeitos dessa redenção, Senhor. Sabemos que nós não podemos fazer nada novo. Essa é uma exclusividade do Teu Filho, Jesus Cristo. O que nós podemos fazer é cuidar e refletir o Criador nas coisas que foram feitas, até onde nos é possível. Ter zelo por elas, ser bom mordomo das coisas que nos vêm às mãos. Que as crianças aprendam, Senhor, a cuidar bem da natureza. Não só porque elas vão se beneficiar da natureza, mas porque é criação de Deus. Que os adultos aprendam a ter boa mordomia daquilo que cai em suas mãos, entendendo que tudo vem de Ti e precisa ser administrado com a Tua mentalidade. Portanto, ensina-nos a viver corretamente na relação com os recursos da natureza. Mas mais do que isso, ensina-nos a aguardar com esperança, ardente expectativa, o refazer desse planeta, o refazer desse universo, que é uma glória que Cristo não reparte com ninguém. Nós queremos exaltá-lo nessa manhã e dizer que toda honra, toda glória, todo louvor se deve a Cristo Jesus, nosso Redentor. Em nome dele, amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.